Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós começamos uma nova semana. Pessoal, então começamos aí a semana 12, né? Essa semana começa hoje, dia 22, e vai até o dia 26. Então, o assunto dessa semana, né, é continuidade da semana anterior, função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então, essa semana nós vamos começar com a correção dos exercícios enviados na semana 11. Então, o primeiro exercício pedia para que vocês classificassem as funções em função do primeiro grau e função do segundo grau. Então, vamos observar aqui o primeiro item. A f de x é igual a 2x. Então, nós sempre vamos olhar para o expoente da variável x. Se o expoente da variável x for 1, essa função ela será do primeiro grau. Então, a primeira função é do primeiro grau. Por quê? Porque a variável x ela não tem expoente, sempre que não aparecer expoente, precisamos nos lembrar que esse expoente é 1. Na B, a função é do segundo grau. Por quê? Porque nós temos ali a variável x elevado na 1 e x elevado ao quadrado. Nós vamos olhar para a variável que tem o maior expoente. O maior expoente é o 2. Então, essa função, né, é do segundo grau. No item C, a variável x é expoente 1, então função do primeiro grau. Na D, a mesma coisa, a variável x tem como expoente o 1. Na E, o expoente da variável x, o maior expoente é 2, então função do segundo grau. A letra F também, a variável x, né, tem o expoente 2, então função do segundo grau. A G, a variável x tem expoente 1, que é função do primeiro grau. H, variável x, expoente 2, função do segundo grau. I, variável x, expoente 1, função do primeiro grau. E a J, a variável com maior expoente é o expoente 2, então função do segundo grau. Ok, pessoal? Então, alguma dúvida aí em relação à função do primeiro grau e função do segundo grau? Então, para a gente classificar essa função, nós sempre iremos olhar para o expoente da variável. Se o expoente da variável é 1, função do primeiro grau. Se o maior expoente da variável x é 2, função do segundo grau. Ok? Pessoal, o exercício número 2, vocês tinham que determinar os coeficientes numéricos de A, B e C e classificar se a função, se ela é completa ou incompleta. Então, vamos ver a função A. A primeira função, x ao quadrado mais 3x menos 3. Então, nós precisamos lembrar que o coeficiente a gente vai olhar para o número que acompanha o x ao quadrado, o B é o número que acompanha a variável x e o C é o termo independente da função, ok? Então, olha como ficou. O A é igual a 1, porque junto com o x ao quadrado a gente não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, esse número é 1. O B é igual a 3, porque acompanhado da variável x nós temos o número 3. E o C é o menos 3, porque é o termo, né, independente da função. É aquele que não acompanha variável. Então, como a gente tem o A, o B e o C diferente de zero, nós temos uma função ou uma equação completa. Lembrando, gente, que o nosso A ele precisa ser sempre diferente de zero. Porque se o meu A for igual a zero, ele cancela, né, o x ao quadrado e aí a gente não tem mais uma equação de segundo grau, ok? Na B nós temos o número que acompanha o x ao quadrado é o 4,3. Então, 4,3 vai ser o nosso A. O B não tem nenhum número com a variável x. Nós nem temos a variável x ali na função. Então, meu B vai ser igual a zero. E o C é o menos 5, que é o número, né, que não acompanha a variável. Então, observe que essa função ela vai ser incompleta. Por quê? Porque o nosso B é igual a zero. Então, quando isso acontecer, né, a função ela será incompleta. Observe agora o item C. No item C,
O nosso A é o número que está com o x ao quadrado, nesse caso, menos 9 quartos. O B é o número que está com a variável x. Como não tem nenhum número com a variável x, então é 1. E o C é o menos 8, que é aquele número, né, que não acompanha a variável. Então, observem que o A, o B e o C, todos eles, né, são diferentes de zero. Os coeficientes numéricos diferentes de zero, então eu tenho uma função completa. E o item D? Lá no item D, né, nós vamos ter o A igual a 7/2 e o B igual a 9. E o C, nós não temos um número ali sem a variável. Então, o C é igual a 0. Como o C é igual a 0, então essa função ela será incompleta, ok? Então, função completa, o A, o B e o C, todos os três coeficientes numéricos diferentes de 0. Incompleta vai ser quando o B for igual a 0, ou o C igual a 0, ou B e C na mesma função serem igual a 0, ok? Pessoal, depois disso, nós vamos aí definir raízes ou zero de uma função quadrática. Raiz ou zero de uma função quadrática é encontrar um número que vai zerar essa função. Então, é um número que eu vou substituir no lugar do x e que ele zera a função. Então, nós vamos começar, né, com a definição. Então, os zeros ou raiz de uma função quadrática são os valores de x que anulam a função, ou seja, que tornam a f de x, né, a função igual a zero. As funções quadráticas possuem apenas duas raízes. As raízes da função são determinadas pela resolução da equação do segundo grau. Então, a fórmula geral de uma equação do segundo grau, né, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, isso nós vimos lá no nono ano e vamos novamente rever aqui no primeiro ano. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aí, né? Vamos lá. Tendo dúvida, né? A gente está sentindo falta de vocês lá no Teams, né? Tentem entrar em contato com a gente. Então, pessoal, vamos dando continuidade aqui. Então, para a função, né, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, temos a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, já vou apresentar aqui ao lado para vocês essa fórmula, né, de Bhaskara, que é a mesma que a gente utilizou lá no nono ano, né? Que determina a raiz ou raízes de qualquer função do segundo grau. Sendo que essa função ela pode ser completa ou incompleta, né? Nós vimos anteriormente ali, né, que uma função do segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Então, a fórmula é a mesma, né? Aqui está a fórmula reduzida, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta, né, que a gente resolve à parte, é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Pensando no delta, gente, quando nós resolvemos o delta, a gente tem aí três possíveis soluções. Se o delta for um número maior que zero, então a gente substituiu os coeficientes ali numérico, resolveu e chegou lá no resultado delta igual a 12. Então, esse delta ele é maior do que zero, porque 12 é maior que zero, né? Vamos ter que pegar isso como exemplo. Quando isso acontece, a gente diz que a função tem duas raízes reais e diferentes. O que quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu for substituir na fórmula de Bhaskara, eu vou achar um x' e um x2' diferentes, ok? Nós também podemos resolver esse delta e encontrar um delta menor do que zero. O que quer dizer um delta menor do que zero? Eu resolvi, né, substituir os coeficientes numéricos e cheguei no delta igual a menos 8. Menos 8 é um número menor do que zero. Quando isso acontece, então a função não tem raiz real, ok? E um outro caso que pode acontecer, né, é o nosso delta for igual a zero. Então, eu substituí os valores, né, no coeficiente numérico, resolvi as continhas ali, né, e cheguei no resultado onde o delta é igual a zero. O delta sendo igual a zero, gente, a função ela vai ter duas raízes reais iguais. O que eu quero dizer com isso?
quer dizer que o meu x uma linha e o x duas linhas vão ser o mesmo número. Se o x uma linha for 5, o x duas linhas também vai ser 5. Então, vamos ver na prática como que isso acontece. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Nós vamos trabalhar nessa aula somente na resolução do delta. Então, na questão número 1, a gente vai determinar a quantidade de raízes a partir do valor encontrado para o delta na função. Então, ainda nós não vamos substituir na fórmula de Bhaskara. Nós só vamos resolver o delta. Então, a função é x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a y. O primeiro passo, gente, nessa resolução, né, é determinar, né, o valor do delta e verificar em qual dos três casos ele vai se encaixar. Se o delta é maior do que zero, se o delta é menor do que zero ou se o delta é igual a zero. E daí, né, de acordo com o que a gente acabou de falar. Então, nós temos lá no primeiro passo, transformar essa função, né, numa equação do primeiro grau. Então, vamos determinar os coeficientes numéricos. O valor do A vai ser o número que está com x ao quadrado. Nesse caso, é 1. O valor do B é o número que está com x, que nesse caso é o menos 4. E o C é o termo independente da função, que aqui nessa função é o menos 5. Então, vamos resolver aí o delta. Então, em alguns enunciados, podem aparecer para vocês delta ou discriminante. É a mesma coisa, tá? Só a nomenclatura que está diferente. Então, nós temos aí a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E nós vamos substituir o valor dos coeficientes numéricos. Então, observe que onde eu tenho o b, eu substituí por menos 4. Eu coloquei dentro do parênteses e o expoente 2 fora, porque eu vou elevar o 4 na segunda potência e também o sinal de menos. O menos eu copiei igual, o 4 é o 4 da fórmula, e o A, no lugar do A, a gente colocou o número 1, que é o valor do nosso coeficiente numérico. E no lugar do C, nós vamos colocar entre parênteses o número menos 5. Ok? Até aí? Agora, a gente vai resolver, lembrando que é uma expressão numérica. E na expressão numérica, a gente tem que resolver primeiro a potência. Então, menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais, e 4 vezes 4, 16. Aí, eu posso já fazer a regra de sinal. Menos com mais, menos, e menos com menos, mais. E aí, eu vou multiplicar 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 5, 20. Ok? Sinais iguais, soma e mantém o sinal. Então, 16 mais 20, 36. O 36, observe que ele é maior do que zero. Então, lembrando lá nos casos do delta, quando o 36, né, ou quando o delta é um número maior do que zero, né, que nesse caso deu 36, nós vamos ter o quê? A função, ela tem duas raízes reais e diferentes. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, pessoal, a gente já viu aí um exemplo, né? Agora a gente vai ver um segundo exemplo de como resolver o delta, né? E fazer uma comparação aí para ver que caso esse delta vai ter. Então, essa equação, né, ou função, é y igual a x ao quadrado menos 2x mais 6. Então, nessa aqui também nós vamos ver a quantidade de raízes, né, que essa função vai ter de acordo com o valor do delta. Então, resolvendo, né, a gente vai analisar aí se esse delta vai ser maior do que zero, se ele vai ser menor do que zero ou se ele vai ser igual a zero. Então, a primeira coisa é determinar os coeficientes numéricos. Então, olhando para a função, o meu A é um número que está acompanhado do x ao quadrado. Então, o meu A é igual a 1. O meu B é um número que está acompanhado do x, nesse caso, menos 2. E o C vai ser o termo independente da função, que vai ser o 6.
O segundo passo é a gente substituir na fórmula do delta. Então, a gente já viu que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo os coeficientes numéricos, no lugar do b, nós vamos substituir por menos 2. Esse menos 2 dentro de parênteses, elevado ao quadrado. Menos é da fórmula, o 4 também é o da fórmula, a gente só repetiu. No lugar do A, a gente está substituindo por 1, e no lugar do C, a gente está substituindo por 6. Esse 6 eu coloquei dentro de parênteses, mas não há necessidade, caso não queira colocar. Resolvendo, lembra que é uma expressão numérica. E na expressão numérica, nós temos que resolver primeiro a potência. Então, menos com menos, mais, e 2 vezes 2, 4. Agora, nós vamos resolver a regra de sinal. Então, a regra de sinal é a partir do menos 4. Então, menos com mais, menos. E menos com mais, menos. Então, vai permanecer o sinal de menos. E nós vamos multiplicar. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. Então, sinais diferentes, a gente subtrai. Então, nós vamos ter 24 menos 4. 24 menos 4 é 20. Como 24 é o maior número e o sinal é negativo, o resultado é negativo. Então, observem que aqui o delta é menor do que zero. Por quê? Porque o menos 20 é um número menor que zero. Se o delta é menor do que zero, a gente viu que essa função ela não tem raiz real. Ok, pessoal? Então, a gente viu um outro caso aí do delta. E um último aí exemplo, né? A gente vai determinar também a quantidade de raízes a partir do valor do delta que a gente encontrar. Então, eu tenho como função o y igual a 4x ao quadrado mais 20x mais 25. O primeiro passo é tirar os coeficientes numéricos, né? Então, a gente vai analisar nessa resolução se o delta é maior que o zero, se o delta é menor que zero, ou se delta é igual a zero, ok? Então, tirando os coeficientes, né, numéricos, a gente vai ter que o A, o número que é acompanhado de x ao quadrado é 4, o B, o número acompanhado de x é 20, e o C, o número que não tem a variável, vale 25. Tudo bem? E substituindo na fórmula do delta, né, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, nós vamos ter o quê? No lugar do b, nós vamos substituir por 20. Então, nós vamos ter 20 ao quadrado. Menos o 4, que é já da fórmula. O a vai valer 4, então a gente está substituindo o a por 4. E o c nós estamos substituindo por 25. Então, lembrando que é uma expressão numérica e nós vamos resolver primeiro a potência. 20 vezes 20, 400. Regra de sinal, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 25, 400. Então, o nosso delta é igual a zero. Por quê? Porque 400 menos 400 é zero. Então, vamos ver que caso é esse, né, do delta. Quando o meu delta é igual a zero, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter duas raízes iguais, né, e reais. Ou seja, duas raízes reais e iguais, ok? O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente for resolver lá na fórmula de Bhaskara, a gente vai ver que o nosso x, uma linha, ele vai ser igual ao x duas linhas. Se o x uma linha der 4, o x duas linhas também vai dar 4. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, então, para essa semana, né, para a semana 12, vocês vão ter duas atividades. A primeira atividade é para vocês determinarem os coeficientes numéricos. Qual o número é o coeficiente A, qual o número é o coeficiente B e qual é o número que é o coeficiente C de cada uma dessas três funções, ok? E a segunda atividade, vocês vão pegar a fórmula do delta, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, vão substituir os coeficientes numéricos do exercício número 1 e achar o valor do delta, ok? Encontrando o valor do delta, né, vocês podem responder se essa função vai ter duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes, ou não vai ter raiz real. Ok, pessoal?
Pessoal, então, para essa semana, né, a gente retomou o conteúdo da última aula, da semana 11. Vocês devem colocar esse conteúdo no caderno, né, refazer os exemplos, resolver as atividades e enviar, né, para mim, para o professor Leôncio pelo Teams. A gente está esperando aí as outras atividades, quem já conseguiu fazer pode ir enviando, mesmo que está atrasado. Ok, pessoal? Então não esqueçam, né, de nos procurar lá no Teams. Nós estamos todas as noites lá. Pessoal, então um abraço para vocês, né? Bons estudos aí nessa semana, tá? E se cuidem. Beijo.